treinamento da polícia começou ontem. O objetivo é evitar ações desastradas que acabam matando inocentes. Granadas e tiros de bala de borracha. 25 homens de grupos de ações táticas receberam instruções teóricas e práticas. Foi o primeiro treinamento de policiais militares com armas não letais. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, acompanhou as aulas. Para ele, esse tipo de equipamento não vai tirar o poder de defesa da polícia. O que nós estamos procurando aqui é exatamente fazer a parte do Estado. Nós estamos do lado da solução desses problemas. O que está se fazendo aqui é dar ao policial mais uma opção. Durante a aula, os instrutores ressaltaram que munições de borracha, como esse projétil de 4 centímetros e 10 gramas, podem sim provocar ferimentos graves e até matar se usadas de forma incorreta. Com uma melancia, os instrutores mostraram os estragos que podem ocorrer no corpo humano caso o tiro seja feito a menos de 20 metros. Distância considerada mínima para garantir a segurança e a eficácia da ação. E esse aqui a munição chegou a perfurar. Só que, claro, estamos falando de uma fruta. Disparo no corpo humano, quanto maior a distância, menos lesões nós temos. Mas ainda assim, é um armamento não letal e machuca. Antes, apenas o batalhão de choque usava armas e munições não letais. A iniciativa é uma tentativa de evitar atuações trágicas de PMs, o que tem ocorrido com frequência no Rio. O menino João Roberto, de 3 anos, foi morto na Tijuca quando seguia para casa com a mãe e o irmão de 1 ano. O carro da família foi confundido com o de bandidos e os policiais fizeram mais de 15 disparos contra o veículo. Outra ação desastrosa da polícia aconteceu em São Cristóvão. Luiz Carlos Soares, de 36 anos, foi rendido no próprio carro por um assaltante. Os PMs suspeitaram dos criminosos. Houve perseguição, troca de tiros e o administrador foi atingido. Bom, estas armas não letais vão ser distribuídas inicialmente para os 19 batalhões da Polícia do Rio de Janeiro e até setembro devem chegar ao interior do estado. Só que elas não deverão ser usadas em operações em comunidades. Nós vamos conversar agora com um especialista no assunto ao vivo do Rio de Janeiro. Ele está ao lado da repórter Isabela Fica. Bom, Isabela, em que situações essas armas realmente serão úteis para a polícia? Bom dia, Marcos. Olha, de acordo com a polícia, essas armas são indicadas principalmente quando há multidão, como no caso de estádios e também de manifestações e quando não há o risco de morte iminente. Ao meu lado está o instrutor de tiro, Carlos Piegros. Bom, armas não letais, como o próprio nome diz, não deveriam matar, né? Ou, pelo menos, essa é a intenção. Mas já houve algum caso assim, de vítima fatal pelo mau uso ou pela falta de treinamento? Com certeza, sim. E esse fato, infelizmente, às vezes acontece por mau uso, né, da arma, dando, por exemplo, um disparo na distância indevida, curta demais, ou no local, no corpo humano, de uma forma errada, digamos assim. Pode ocasionar morte, sim. Sim. Ok. Agora, a compra desses kits pela Secretaria de Segurança pode ser interpretado como um reconhecimento das ações desastrosas da polícia, para usar aí uma expressão empregada pelo próprio secretário? As forças policiais aqui no Rio de Janeiro já empregam isso já há algum tempo. O que eu encaro é de uma forma diferente, eu encaro como uma alternativa, né? Uma opção a mais, uma coisa que pode ser usada numa situação de conflito em que a arma de fogo talvez seja demais para essa situação. Luciana? Pois é, ela seria uma opção, doutor Carlos, no caso do menino João Roberto, no caso de uma perseguição, poderia ali ter sido utilizada a bala de borracha, por exemplo, para tentar parar um veículo? Isso é possível? Olha só, a situação empregada para equipamento não letal não seria essa. Seria no caso de uma multidão, seria uma situação diferente, não é? A gente pode imaginar que, de repente, uma situação que não dê certo no emprego policial tenha sido feito de uma forma diferente. Talvez um emprego tático de forma errada, enfim, alguma coisa diferente. Mas no caso de um equipamento não letal, nesse caso, na minha opinião, não. O que poderia então ter sido no caso... Ela fica à vontade. Desculpa, Luciana.
Não, eu só queria complementar essa sua pergunta, Luciana. No caso dele, então, como especialista, como é que seria então essa abordagem? Já que as armas não letais não resolveriam, não teriam evitado a morte do João Roberto, o que poderia ser feito então? O senhor chegou a falar, não sei, de um bloqueio policial, o que poderia ser feito? Existem outras alternativas, dependendo da situação, não é? Não me cabe aqui nesse momento julgar se a ação foi de forma correta ou não. A minha função não é essa. Mas com o equipamento não letal naquele caso, provavelmente não seria diferente. Não seria inócuo, digamos assim. Ok, então, muito obrigada pela entrevista. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.